Boa noite, boa tarde, bom dia, amigos do Quinto Elemento. Mais uma vez aqui estamos gravando em meio às enchentes trágicas do Rio Grande do Sul. Por causa disso, levantamos a questão: o Estado brasileiro funciona, não funciona, ele está falido? E aí eu pergunto para o Arthur primeiro: o Estado brasileiro alguma vez funcionou? O Estado brasileiro funciona. Funcionou em algum momento da história? Funciona. Tudo que é pra ferrar o cidadão, ele faz bem. Faz direito. Faz direito, né? Funciona em não funcionar. É isso. Ele é muito bom em não funcionar. Muito bem, encerramos o assunto. Muito isso. obrigado. Muito bom. Jantar. Valeu, boa noite. Bora jantar, porque o cara chegou 3 horas depois. Então, brincadeira. Vamos começar o programa. Meu querido amigo Arthur Machado, Felipe Trielli e o patrimonialista do Quinto Elemento, Luigi Marnoto. Vamos falar sobre isso. O Estado brasileiro funcionou alguma vez em sua história? Vamos começar. A nosso favor? Não posso interromper. Não, você interrompe o tempo inteiro. Não, mas você falou, o Estado brasileiro funcionou na sua história. Aí eu interrompi ali. Ao nosso favor. Pô. Mas espera, né? Foi a pausa dramática. Pausa tchecoviana. Você não conhece teatro? Pausa dramática. Não fez teatro, nunca fez teatro. Tchecoviada. Pausa o quê? Tchecoviana? Tcheco? Você não, Tchecoviana. Você não lê, você só lê os autores contemporâneos. Platão, essas coisas. Bom, mas o Estado já funcionou? Essa é uma pergunta. De qualquer lugar do mundo. Eu acho que não. Eu acho que já em alguns funcionou. Fora funcionou. Aqui é que a coisa é meio mas não no longo prazo, né? Funciona por um tempo. Funciona mas o que é? Primeiro, o que é funcionar, né? Funcionar para quê? Essa que é a primeira pergunta, né? Por que serve o Estado? O que deveria servir o Estado, o que ele se tornou, né? É isso aí. Eu acho que quanto ele menos, nas épocas em que ele menos se metia, né, em que tinha menos comunicação, talvez, era mais fácil, né, ou não? Eu acho que agora falando sério, não que a gente nunca fale sério, né? Não. A gente sempre fala sério. Aliás, antes de começar, eu acho que a gente tinha que fazer, tô reclamando que a gente interrompe, a gente precisa levantar o dedo, no colégio. Levantar. Aí um fala, o segundo, terceiro, o problema é que vai ter dedo levantado, o braço vai dar cãibra. Uma coisa, hein, também, 2 reclamações recorrentes, que a gente se interrompe, isso é verdade, a gente está acostumado a conversar em bar, aqui a gente não bebe, aí interrompe mais ainda, né? Pois é, no bêbado você dá uma sujeira. No bêbado você dorme. Então, o drink é mais interessante, né? Aqui é água. Você tá falando mas a gente bobagem. vai tentar evitar. E a segunda coisa é dos PIs, né? Porque a gente vive num mundo de censura. Nós estamos tentando resolver esse assunto. Provavelmente vai ter versão sem pi no Twitter. Boa. No Twitter do estúdio, @estúdio5o, não é? @estúdio5o. Põe aqui na tela se eu tiver falado errado, se eu tiver falado certo também. E aí vocês podem assistir sem pi, né? Então a gente vai... O problema é o YouTube. O que ele tem contra o 3,1416? Notícia de quinto. Piada de matemática. Porque muita gente não sabe, mas se a gente permite que essas palavras... O YouTube corta o engajamento, não manda pra vocês, aí vocês falam, pô... E aí fode a gente. Pia a gente, exatamente. Mas voltando... Então... É porque é o seguinte, essa pergunta se funcionou ou não funcionou, ele não atrapalha, já traz, pra mim, um conceito liberal, que é a ideia de que o Estado não tem que existir. Sim. Enquanto ele tem que existir, para mim, uma visão subordinada. Primeiro, a sociedade civil está subordinada como uma rede de organização. Como era esse é o mundo common sense, né, em inglês, né, que era isso. Tipo, a sociedade civil discute e aí o governo vê se aquilo pode ser implementado ou não, né? E não tem... Eu gosto de uma teoria que é a soberania das esferas. Isso. Que eu gosto muito, que é, obviamente, protestante. Mas o católico ali curtiu também. Não, mas é porque é boa questão. Mas é porque a ideia é o seguinte, não é a sociedade civil e o Estado. Você tem esfera de soberania. Então você tem igreja, porque não é só o indivíduo, né, e o Estado, que é o sonho do liberal, né? É autorizado, que é o falso problema, que ele cria essa falsa dialética dos opostos e não dos distintos para poder... que é esse antagonismo. Mas então você tem a soberania das esferas e você tem igreja, você pode ter uma comunidade cristã, o município, então você tem esferas de influência, a família, e que aí essas esferas, né, elas se organizam e têm a sua própria regulação, a sua própria ordem, e o Estado supervisiona isso. Só não deixa os caras, sei lá, eu tenho a minha igreja... Um amiguinho...
Não, fala Fica muito que... chato. Não, a minha pergunta é Se não simples. gostar, a gente vai odiar. Já não gosta, É. pô. Não tá aqui porque é pago, nem Em isso. algum momento foi assim? Essa é o que é a minha pergunta. Eu acho que Em sociedades algum que momento na história da civilização, o Estado, quer dizer, desde que o Estado existe. eu vejo que não vou dizer que nunca houve essa sociedade perfeita, né? O modelo perfeito É, também que nem não vai é. existir, Não, né? o modelo perfeito Mas tem não vai próximos. ter. Holanda é assim, era, né? Já foi assim. Tanto que Protestante, falando de verdade, Holanda, você Alemanha. Holanda tá aí roubando a Amazônia agora e você tá reclamando. Tá dando, desde aquela época. roubando, Tava lá roubando em- a gente, mas se Tentou você gente invadir- roubando dele, ela tá adorando. Tentou invadir Pernambuco lá atrás. Tentou invadir Pernambuco. É assim, Se primeiro deram começa, mal, aí se deram mal. começa pela premissa de achar que você vai encontrar um paraíso na Terra. Já é um erro. É, isso Já é. O Estado deveria ser algo que está ali justamente para minimizar Os problemas. problemas, em geral, né? Enfim, deveria ser uma coisa assim. E ajudar a florescer, né? Tem uma história que o nosso querido amigo Lucas Lancaster conta num dos episódios dele sobre história da igreja, não sei o quê. Ele disse assim, teve um período na época de São Bernardo de Claraval, que ele era uma autoridade tão suprema, maior até às vezes que o Papa. O Papa o consultava para saber determinadas coisas, como é que eles deveriam resolver, agir, entendeu? E os reis obedeciam, respeitavam aquilo, porque eles sabiam justamente essa soberania dessa esfera. É uma autoridade espiritual que era superior à autoridade material terrestre, né? Então havia, claro, agora você vai falar assim, puta, isso era... funcionava? Funcionava como? O cara falava lá, ia para o Vaticano, chegava com quanto tempo de atraso no rei, o rei passava para... E quanto tempo isso demorava? Bobear, né? o problema já tinha desaparecido. O que 3 séculos provavelmente depois, 2 séculos depois. acontecia mesmo, por isso que dava certo. A própria sociedade acaba... Né? A gente tá vendo no Sul, né? Na hora do vamos ver, todo mundo se a junta sociedade e tenta... é que faz Mas esse ponto é ótimo, porque se a gente tá falando do Estado, aí tem, primeira coisa, é uma ficção jurídica. Você está falando, no caso, de uma monarquia. Então, assim, a definição do Estado, como a gente conhece hoje, era, acho que de Westfália, né? A partir de Westfália, o Acordo de Westfália, né? O Acordo de A Westfália. partir dali que surge o Estado. Então, quer dizer, dizem, né? A ideia de que isso Coisa de protestante também. Foi vocês que inventaram essa bagunça Não, que tá aí. nem tudo que ele faz é bom. Já vai ter um monte de reclamação. Não, nem tudo que faz é bom. Tem. Quer dizer, não é que foi coisa de... Na verdade, foi um acordo entre protestantes. Mas o protestante é que começou a brigar lá com os caras. É por isso que eu acho que ele continuar brigando. A única vez que a gente fez um acordo criou o Estado. É verdade. Não, mas Sacou. Pode acabar o programa. não, criou o Estado moderno, né? Também já existia um certo Estado, sim. né? As monarquias eram uma espécie, era um Estado, né? Mas o lance é que o primeiro o que o Estado tem que fazer antes de tudo, idealmente, é realmente não atrapalhar. Então tá ali mas tem coisas que não tem jeito, né? Essa ideia libertária de querer limar o Estado, eu imagino. Zero Estado. Porque, inclusive, essa coisa que a gente fala, não, eu não gosto de política, quero separar as coisas, mas não adianta, porque a política é a vida em sociedade, e a gente vive em sociedade, não adianta. Então, tem que ter política, tem que ter Estado. Um dos ramos da vida em sociedade. Eu não sei vocês, eu posso estar enganado, porque eu tô falando um dado empírico, mas eu nunca vi um libertário pobre, já viu? Todo libertário é meio rico, herdeiro, a mãe tem dinheiro, aí o cara fala assim, não, meu sonho é ser um hippie rico, entendeu? Eu faço o que quiser com o meu dinheiro, com a minha propriedade privada, minha casa, não tenho que pagar imposto e tal, quero sair correndo no mato pelado e vendo com o dinheiro da minha mãe. Geralmente os caras vão adorar os caras que estão assistindo. Tem um ponto aí, também acho. Nunca vi. Veja, eu já vi os caras... Não, o libertário pobre é os punk. Aí é anarquia, né? Que é outra coisa. Aí é anarquia. Nunca vi libertário Não é na pobre. linha? Qual é a diferença? Eu acho que não. O anárquico é tipo esse o cara, qualquer nota. é sem Estado nenhum. Não, tem o O ANCAP. O ANCAP ele tem uma certa hierarquia. O que funciona é o mercado. Sim. O mercado é que o cara que tem grana consegue... Pro punk, meu amigo. Eu só vou acreditar em libertário, ser Fuck the libertário, market. você tem a chance de me convencer a ser um anarco capitalista. É muito simples. Quando você tiver seu filho, ele com 2 anos de idade, você vai olhar para ele e vai dizer, não acredito no subsídio, eu não acredito no protecionismo, eu acredito no livre mercado, você vai para a rua
espero que você consiga sobreviver, porque não haverá subsídio. Então você se vira se você voltar sozinho, grande. O filho de 2 anos. É, né? então, porque por óbvio, qualquer um tem que subsidiar aquela criança, Em algum o ponto, crescimento. até um ponto, é. O dia que ele fizesse com a família dele, eu acredito no Estado anarcocapitalista e eu faria isso com o O modelo Mogli social. conseguiu, pô. É. É menino Com o quê? Com peixe? Menino lobo. O É. menino Bom, lobo, o Mogli. O Pensei que fosse o Mogli. Roma foi fundada assim, né? Roma foi... Pô, foi o único Estado, o único que foi criar o então anarco-libertário, não é isso? É. Foi Roma que virou um império. Uma monarquia. Que virou uma É, monarquia. porque não manteve o Estado anarco-capitalista. Não, mas ao mesmo tempo, cara, a gente não pode. Porque o que eles vão reclamar com razão, os anarcocapitalistas, né, é que o Estado tá muito ruim, né? Hoje em dia, mas aí principalmente no Brasil, mais ainda, o Estado Mas não o faz problema o que ele deveria mas fazer. Então, é por Mas causa aí- dessa inversão. Vai um que o extremo A pro gente outro, né? trabalha para o Estado. É, um não, extremo pro isso- outro, né? É o uso, apenas assim, o abuso não exclui o uso, né? O fato é que os caras tomaram o Estado virou uma entidade tirânica. Sim. Isso é dado. Acho que, e não é só no Brasil. Acho É isso que eu ia aqui, falar. Isso não é exclusividade exclusividade. nossa, não. Virou uma coisa. Talvez seja a maior crítica que o pessoal fala, a democracia está em risco. Não é a democracia que está em risco. O que está em risco é o modelo de um Estado capturado, que tem uma galera que é isso usa mesmo. para os seus Exato, próprios fins e que exato. ninguém aguenta mais essas instituições. Até porque quando a democracia acontece mesmo, seja no voto, normal, Bolsonaro ganhou, Trump ganhou, é um problema para a democracia. Como assim? É. A democracia, as pessoas escolheram, essa é a democracia. A democracia só é democracia quando é o que você escolhe. Exato, quando eu concordo, né? Quando eu discordo é antidemocrático. Exatamente, aí não Imagina dá, o né? povo na rua, manifestações antidemocráticas, para mim já é é o ápice dessa falta Da absoluta de contradição, cognição. é, né? de cognição. A pessoa não consegue raciocinar. Paralaxe total. Total. E aí, o que eu vejo com o problema do Estado não é o Estado em si. Eu acho essa ideia do Estado máximo, Estado mínimo, já é também uma acho besteira. ruim, Porque, e por que não é uma besteira? Pela própria palavra. Porque se existe o máximo e o mínimo, existe a média, o normal. Existe o parâmetro. Qual o parâmetro? Então, não tem. Então, essa discussão super infantil. O que eu vejo é que são dois movimentos. Um, a captura do Estado e outro, a ideia daquela classe administrativa, burocrática, que virou quase que cientificista e que Isso. viraram os burocratas. A Né, que são os tecnocracia. Tecnocracia. Eu acho que existe uma confusão também aí entre Estado e burocracia, né? Claro que normalmente eles estão ligados, mas as pessoas às vezes o que o cara está reclamando não é do Estado necessariamente, é da burocracia. Isso. Desse corpo burocrático que a gente sustenta, que a gente E aí paga o uma Brasil, grana. o Brasil nesse ponto voa, assim, de braçada, né? Porque nós somos a terra das certidões. Também terra não é exclusividade nossa, Sim, mas aqui a gente é. Porque a aqui gente tem é um bom. ponto que em outros lugares talvez seja menor. Aqui, o brasileiro ele não tem muito a razão, ele tem a emoção. A emoção está acima da razão. Em 90% você pega o debate público hoje, Sim. é pura bile, né? Uhum. Como diz aquela frase, tem um termo que o teatro usa muito. Bilis. Não. Plexo solar. Não, tem um outro termo, depois eu vou encontrar. Mas no fundo é isso. Então acaba virando assim, o cara que está lá, o funcionário público, ele faz o trabalho dele não porque ele é um funcionário público pago para fazer, ele faz como um favor. Ele se coloca na posição de que ele, na verdade, está te prestando um favor. Se você for simpático, eu vou ser mais rápido com você. Se você chegar com cara fechada, eu vou fazer corpo mole. Quer dizer, então é uma estrutura que acaba piorando esse monstrengo que vira Então, burocracia. eu Me tenho- deu um insight. Desculpa. Não, vai lá. Não, deu um insight. Não, você é insight, artista, vai. insight é plexo Artista. solar. tudo Plexo insight. solar. É. Não, o insight que a questão do Estado no Brasil, muito dele não funcionar é porque principalmente esse tipo de brasileiro, o cara que normalmente vai para o Estado porque ele fala assim, não, eu vou querer um emprego que tenha estabilidade. Não é porque ele tem aquela vocação, porque ele quer servir ou não sei o quê. Então, o dever para esse cara normalmente está abaixo de qualquer coisa. Não é que ele faz aquilo pelo dever. Amar o seu trabalho, a vocação, está muito ligada a dever. Pô, é uma coisa... A minha vocação é algo que eu vou fazer sabendo que aquilo é um dever. É quase uma... né, para respirar eu preciso daquilo. uma E eu merda. conheci funcionário público assim. Sim, Assim, pô, a gente com conhece essa. Bom, o seu avô por parte de mãe. Meu avô era mãe, um funcionário não de público pai. assim, que O de tinha pai odiava vocação. Ele tinha até vocação para medicina, mas quando foi funcionário... Por quê? Não era nem tanta vocação, a questão do dever.
O negócio do dever então, para ele era sagrado. Então, mas aí tipo, era uma cultura mais unificada, uma cultura que sabia mais ou menos para onde queria ir. Mas o Estado já não funcionava. Não, como mas meu assim, avô- mas era mais unificado, entendeu? Os problemas aconteciam porque a burocracia é gigantesca, mas você tinha uma direção. Então o dever era um valor. Hoje não é. Então, o Estado só pode funcionar, você vê o americano, quando fundou os Founding Fathers, só pode funcionar se o cara tem um dever, ele sabe que aquilo é um dever de servir ao público, e não o contrário. Os Founding Fathers, eles tiraram poderes dele. Quando né? a moral fala mais do que o... Qual é o cara? Eu acho que é o Thomas Jefferson, poderia ter falado, eu sou rei. Ou um desses, dos Founding Fathers. Teve um momento ali que ele poderia ter falado, bom, agora eu sou o rei. Eu mando nessa bagaça. E ele falou, não vamos fazer outro sistema que seja... Então, assim, essa questão do dever é que a gente tem que fazer as pessoas voltarem a ter, né? Para que chegue um dia um presidente que você consiga votar e que tenha esse negócio de... E que você esqueça o nome dele 2 meses depois. de preferência. Eu tive não sei, talvez um insight, mas eu também acreditei muito que o problema do Brasil é a burocracia, e claro que a burocracia atrapalha muito. Porém, eu tenho dúvida, que eu já vi em outros lugares, é porque tem burocracia pra caramba e as coisas funcionam. E é chato, mas funcionam. Sim. O problema talvez do Brasil não seja a burocracia, acho, hoje. O problema do Brasil é o micropoder. Então o que acontece? Mas esse é exatamente O cara pega o papel ali e aí ele vira e fala assim, tá escrito isso aqui. Só que o cara discorda daquilo ali. Veja bem, não é que ele vai... Você tem que levar 50 certidões. Então, vou dar um exemplo pra você. Outro dia eu fui tirar um documento lá pra minha filha, segunda vez de identidade, não sei o que. Liguei pro teoricamente, poupa tempo. Aí o cara falou, não, é só trazer 2 xerox, etc, do seu documento original. 2 xerox do documento original. Aí eu cheguei lá, estava escrito 2 xerox do documento original. Aí o cara falou assim, não, mas a xerox tem que ser autenticada. Aí eu falei, mas pô, se não são 2 xerox do documento original? Mas eu só tendo com autenticada. Então, o que eu vou fazer? Eu preciso do cara, ou eu marco de novo ou faço. Então eu fui lá e autentiquei. Então veja, o cara... ele começa a pedir algo que ele discorda da lei. E esse movimento, para mim, esse movimento no Brasil é que é muito grande, porque isso acontece no judiciário, na primeira instância. Tem a lei, aí o juiz fala, não concordo. Pô, essa lei é injusta. Não quero fazer assim, fazer diferente. Tá bom. E aí ele começa a ter interpretações e medidas que ele quer corrigir o mundo. Então todo mundo quer corrigir o mundo à sua maneira. Exato. Aí eu acho que já é uma exclusividade brasileira. Aí é brasileiro. Aí é jabuticaba. micropoder. Não, esse micropoder é brasileiro. Não, tem, mas nos Estados Unidos, por exemplo, tem uma ala do Supremo, ainda bem que aqui não tem isso, lá tem, que fala que a Constituição é algo vivo, você pode meio que reler com outros olhos. Mas eles têm resistência. Mas é uma opinião. Mas mas os caras... Tem um livro aqui, o do Meira Pena, que chamou Dinossauro. Ele conta algumas experiências desse sentido. Por exemplo, Mostra a capa. depois a gente mostra. Não dá, tá tudo preso aqui. Isso, muito bem. Não, mas pode ir falando enquanto... Vai lá. Não, eu não tenho uma coisa ou outra, eu sou homem. Um de cada vez. Uma coisa de cada vez. Vai. E aí ele fala, por exemplo, o cara leva no cartório, uma família japonesa. Aí registrou a menina, chamava Michiko. O cara falou, não, imagina, o O é masculino. Registrou como Michika. O cara lá, o escrivão. Michika. E aí a outra, Akira, registrou como Akiro. Por quê? Porque não, imagina, homem é com O, mulher é com O. Quer dizer, ele mesmo acha que né? Esse é um padrão, né? E aí quando você fala do funcionário... a linguagem... Não, na época era o pior. Hoje o cara inverte. Da vocação, eu acho que é essa combinação, porque tem um problema econômico, que é a falta de oportunidade. Então tem um cara que ele não tem empresariado, não tem como ele mudar de vida, ele fala, bom, se eu quero sair de uma situação muito ruim para um salário melhor, a minha única opção é o serviço público. E ele vira concurseiro, entendeu? Concurseiro. Que é um problema que você fala da CVM, eles vão ficar chateados, mas é a verdade. O cara da CVM, ninguém nasce falando, eu quero ir para a CVM. O cara acaba na CVM. Então o cara primeiro assim, eu quero ser funcionário público. Aí ele tenta onde ganhar mais. Banco Central, Receita Federal, aí ele não passa. Aí ele vai lá e passa para a CVM, aí vou passar aqui. Aí ele entra no mercado de capitais, né? E ele fica pau da vida. Porque ele e a CVM é moleza, isso é mais fácil. É mais fácil, talvez a prova. O salário é um pouco menor. A prova. Ou como entra na CVM, vira concursado lá, etc. Mas não é uma autarquia que é tão importante quanto o Banco Central. É tão disputado quanto o BNDES, Banco do Brasil e tal. Mas aí ele entra e vê o mercado de capitais, cara, ele não entende disso, né? Tá pau da vida, porque
Quem pagou o cursinho do, sei lá, acho que de direito aí, famoso, durante 3, 4 anos seguidos, porque o cara não passa de primeira, óbvio, né? Sim. Foi a avó. Aí a avó tá sofrida lá, com razão, tadinha, porque o cara demorou 4 anos passando no concurso. E aí ele olha e vê o mercado de capitais. Aí ele vê bolsa, valores, dinheiro, etc. O que ele acha? Só tem ladrão, eu sou o xerife do mercado, vou corrigir o mundo. Aí o cara vai lá e faz uma normativa que vai progressivamente destruindo o Brasil. Que são essas pequenas normas, né? Que isso também é outro jeito de fazer, de dar um bypass no povo, De né? travar, Que é tipo o legislativo tem as leis lá e os caras fazem as normazinhas. Nos Estados Unidos também aconteceu com o negócio de água, que era um monte de norma, o cara já não podia pegar a água do próprio não, lá também tem. terreno para usar porque tem normazinha. Aqui é a mesma coisa, só que são normas que, como não fazem barulho, é o que você falou, aí na CVM lá que você trabalhou, a gente na publicidade... que você conviveu. Tive o desprazer. A gente na publicidade tinha até coisas que não eram, como é que se diz? Não eram estatais. Por exemplo, o CONAR, que era um negócio da propaganda, era uma autorregulação, mas acaba virando também aquele monte de norma que vai... Sim. O Brasil ficou, nesse caso da propaganda, com muito menos liberdade de expressão sem nem saber. Sim. Era meio que decidido internamente, você não podia falar umas coisas, não podia, e acabou. Então, assim, isso dizer, nem não foi é só o discutido Estado, pela... exatamente. Então, mas nesse caso a norma ela vira uma barreira tarifária ou competitiva. Por exemplo, eu estava vendo outro dia, fazer a entrevista lá com a Isabela, do BBC News, documentar lá econômico, e aí eu dei um dado para ela, que eu estava pesquisando, e eu fiquei surpreso, que eu falei, cara, quantas normas não tarifárias a ONU, né, e a OMC fizeram no ano passado? Eu não acreditei. Eu fui pesquisei, os meus batiam. Se eu te falar, você não vai acreditar também. 86 mil normas. 86 mil. Mil. Isso em 2023. Só em um ano. Normas não tarifárias. As climáticas foram 2.600. Climáticas. Impossível seguir, cara. Não, impossível. Travar. Que nem aqui, né? A burocracia precisa abrir qualquer coisa, comércio, alvará disso, alvará daquilo, tamanho história, disso, tamanho daquilo. Quando eu tinha um restaurante, e essa área de saúde pública, que tem que ter mesmo. Não, claro, esse é um ponto que é bom a gente entrar também. Exatamente. Nada é inútil desse jeito. Exato. Imagina, não vai ter laudo dos bombeiros. Mas o problema é o seguinte, os caras, assim, era uma portaria, uma norma, sei lá, por dia. Aí eu pedi pro meu contador, eu quero ficar sempre em ordem. Ele falou, impossível, não dá. Alguma coisa vai estar errada aqui, vai entrar um fiscal e vai falar, vai financiar a corrupção. Extintor de incêndio está no lugar errado. Bom, o Olavo falava isso, não sei se foi... Que é o poderzinho também. O restaurante tem que ter uma porta de tanto por tanto para poder... Exatamente. Não sei o quê. Não, agora mudou, agora a porta tem que ter... Daqui a pouco vai ter que ter 3 banheiros. O banheiro trans, o banheiro não sei o quê. Sim. O colégio... Não, agora juntaram tudo. Tá? E essas climáticas são um problema. Em Nova York os caras tiveram ter um monte de pizzaria fechando porque não vai cumprir as normas do mudar o forno lá, filtro, mudar o filtro. O colégio, quando eu tive o colégio, ele tinha umas normas absolutamente absurdas. Por exemplo, a norma do colégio, tudo bem, você até aceita a quantidade de cadeiras em sala de aula, porque tem uma distância, tudo bem. Claro. Mas aí tinha assim, a distância do ar-condicionado do split para a parede. Tem que ser não sei quantos centímetros, você deixa. Aí o cara ia lá, aí o que acontece? Não basta, porque... Tudo bem, vamos supor que a norma tem algum motivo, que eu duvido. Mas vamos supor, tudo bem, eu podia contratar um engenheiro e prestar lá, e de vez em quando o cara vai fiscalizar e eu dava um parecer. Não, tem que ser o cara. Então, é um cara contratado, tal, beleza. Obviamente, ele vai lá, se ele não tá afim de encher teu saco, o que ele faz? Ele vai lá e mede, aí fala, não, tem 15 centímetros da parede. Tem 13. Você fala, não, tem 15. Aí você começa a discutir 2, não tem 13. E ele não te dá autorização. O que o cara quer? Bola. Propina, pô. Claro. Então, no final das contas, o Estado cria essa... O Olavo, não sei se é dele a ideia, provavelmente, mas ele fala justamente isso. O Estado totalitário, ele vai criando um monte de norma que você não consegue seguir, e é o que a gente vive hoje em todas as áreas, e a hora que ele tiver afim, fala... Não é que ele vai punir todo mundo, não é que ele vai chegar... Mas a hora que ele estiver, aquele cara tá me enchendo o saco, vamos ver o que ele fez de errado, porque vai ter alguma coisa. É isso. Aí, Aí pega o Batalha Naval, C-325. Mesmo que não tenha, eu vou dar uma dor de cabeça com o processo. O Dalrymple tem um texto naquele Nossa Cultura, ou o que restou dela, que ele fala em favor da burocracia.
Ele mostra os exemplos da Itália e da Inglaterra. Porque a Inglaterra, durante muito tempo, o que funcionou foi esse meio senso comum, entendeu? Pô, não tem, só que aí quando a burocracia começa a aparecer no mundo, né? E hoje a Inglaterra está tão burocrática quanto o Brasil, né? Justamente por causa de todas essas coisas que vem da ONU, né? Sim, Que Vem de fora. Dos órgãos. E aí ele movimento mostra o vem de seguinte, cima. a Itália hoje está Deslanchou. funcionando muito melhor do que a Inglaterra. Por quê? Porque o italiano é mais malemolente, que nem Mais nós, brasileiro, entendeu? Mais é. brasileiro. Então joga um dinheirinho aqui e tal, pum, resolve mais rápido a coisa. Já o inglês, o cara ele precisa daquele negócio, e aí o funcionário não cede. Não tem jogo de cintura. E às vezes é uma lei absurda, inútil, sem nenhum sentido. O cara vai lá e fica enchendo o Não, saco. mas aí você tá falando de joga uma graninha aqui, é tipo corrupa? Mas é o que ele fala. Ele Vender fala, facilidade. Vender facilidade, mas assim, entende que ele fala assim, não, depende da coisa, né? Tem normas, tem normas que são absolutamente estúpidas. Essa dos 13 centímetros não faz sentido. Não faz. Não a faz maioria, nenhum sentido. Na Cara, cozinha, faz. você não, assim, Né? 90%. Tábua de madeira é proibido. Porque, entendeu? Não Quantas tem. pessoas no mundo tiveram problema Não, com e tábua de já madeira? foram feitos testes com tábua de silicone, sei lá. Mas qual é pra quê? o- Tábua de madeira? Tábua de madeira causa pra de- gente. Pra picar. Pra picar alimentos. coisas, Pô, quer dizer, Mas tem aquela ideia tábua usar de bactéria, trabalho. não é ideia dessa? Que Então, tábua- mas eles já fizeram estudos, ele vai falar. Tábua de. Ah, E aí a alegação é que na tábua de madeira juntava bactéria. Isso. Aí fizeram vários testes, inclusive lá fora. E aí descobriram que lavando qualquer uma das duas, elas ficam igual. sempre Nossa. com poucas bactérias. Bactéria tem que ter, né? Chegou um francês aqui no Brasil, agora não vou lembrar o nome dele, um chefe francês, no restaurante do Atala. E o Atala, obviamente, segue tudo bonitinho, porque o cara, além de ser muito famoso, avisado e tal. E aí o francês perguntou, cadê tuas tábuas de madeira? Ele falou, não pode, aqui no Brasil não pode. Ele falou, porra, eu fecho o meu restaurante. As minhas tábuas têm história. Aquelas bactérias estão lá há séculos, cara, se procriando. Pra deixar deu um aquele sabor, gosto. né? elas Deixar o mesmas sabor, têm né? história, né? Elas têm a têm história história, delas, da família delas, das bactérias. E aí o cara ficou chocado. São Quer dizer, gerações de bactérias francesas. Exatamente, vão acabar com isso. esse tipo de bobagem, entendeu? Isso é uma Não, e das ninguém coisas, nunca tem morreu que- disso, né? Imagina. É como o ovo mole, né? Não, ovo tudo mole bem, tem você um risco, tem não, um risco, mas- óbvio que tem o risco, mas Tem caramba. risco atravessar a rua. Exatamente. Que é sempre o problema da saúde pública, que foi o que aconteceu na pandemia. Ah, não, tem risco. Óbvio que tem risco, mas eu quero correr a caceta do risco. Então, eu quero correr. Eu não nosso- estou prejudicando terceiros, eu estou querendo correr o risco. O nosso problema é que aí eu acho que é central na nossa saúde pública. É o seguinte, o Brasil, e aí eu não quero dar uma de conspiracionista, mas, vamos lá. Que é o seguinte, Cadê o chapéu? tudo é Tem feito... chapéu. Outro dia eu falei pro Eduardo aqui, estava entrevistando ele, eu falei, olha, dizem que a gente usa papel de alumínio, chapéu de alumínio, melhor que usar chapéu de palhaço, né? Aí a gente usa de palhaço, mas a gente usa alumínio. Mas o que acontece? O Brasil é um país em que ele foi incentivado por práticas em todo momento contra o risco, mas não tomar risco. Então, por exemplo, a gente tem uma lei que estava conversando outro dia com um amigo meu criminalista, ele falou, cara, o Brasil tem uma lei que é exclusiva, só a gente tem isso, que é uma lei de 1986, que é anterior à Constituição de 88, foi recepcionada na Constituição de 88, que chama crime de gestão temerária. Aí você fala assim, você vai preso. Aí você fala, o que é isso? É o procurador olhar para a tua empresa e falar assim, eu acho que você está tomando muito risco. E, portanto, você pode afetar os outros. Entendeu? Então fala assim, cara, mas isso é empreendedorismo. E aí. A Apple nunca seria. Não, o Manchester já estava preso, cara. Tava em Entendeu? cana, né? Imagina, o cara fala assim, eu tô fazendo uma empresa para lançar foguete. Impossível no Brasil, em Itaibama. Gestão temerária é mais ou menos o que Entendeu? aconteceu com lojas americanas, assim? Quem? Ah, não, esses não se ferram. Isso Né? não acontece. então, nada. isso é isso que eu Não acontece falei. nada. Isso não é gestão Veja, temerária, né? No mundo todo, por exemplo, o empreendedorismo, para dar certo, você tem uma coisa chamada responsabilidade limitada. Quer dizer, por isso que tem as SAs, o cara vai empreender, vai abrir um restaurante e dizer, olha, eu vou tentar que dê certo, não vou alugar, Sim. vou comprar máquina, mas eu não tenho o patrimônio todo para bancar o restaurante, se o restaurante for. Então tem um limite do que você também perde. Nos Estados Unidos é super comum. Aqui, teoricamente, existiria isso, só que o judiciário, os juízes lá de primeira instância, falam, não. É importante para preservar a economia, toda a história dessa, e eles quebram o que chama de personalidade, né, da pessoa jurídica, Sim. chegando no nível da pessoa física e torna a responsabilidade do empresário ilimitada. Para alguns, né? Não para os Sim. Não, os os amigos dos os amigos. leismas da vida. Mas, então assim, é um país contra o risco. Aí, por isso que você entende que
tudo que tem a ver com tomar risco, o Estado brasileiro, especificamente, é contra. Não, você não vai escolher a vacina. Eu vou escolher a vacina do meu filho, eu quero ter Eu entendo que não vou ser anti-vax, mas eu quero analisar melhor. Não pode. Inclusive, discutiram uma lei agora, né? Semana passada, do colégio, que o colégio tem que mandar a lista de crianças que tem que avisar o Estado, que não estão tomando a vacina para o Estado agir. Põe a estrela amarela. Então, assim, é saúde pública, vacina, empresa, entendeu? Não pode comer ovo. Ovo você não vai comer. Por quê? Porque você não vai tomar risco, eu cuido de você. No ovo. Exatamente, mas eu quero, se eu tiver uma caganeira, problema é meu. Se eu morrer, problema é meu. Eu prefiro morrer do que comer ovo com gemadura. É verdade, isso eu tô falando de verdade, eu não tô mentindo. Eu prefiro morrer do que comer ovo com gemadura. Pô, total, né? Eu também. Não, eu também, mas eu ensinei. Eu ensinei. Olha lá o culpado ali. Olha lá. Tem coisa pior que aquele ovo duro, seco. Não sabe o que é guerra, não passou necessidade. Não, tudo bem. Na guerra eu comia até, pô. Teve um cara que veio com você vai falar. Comi cada coisa. Teve um cara que veio com essa história. Tinha um soldado. Fuzileiro naval. Que veio com essa história do risco do ovo. Não, é porque salmonela, não sei o que lá. Salmonela, cara, tá até como uma banana você pode pegar. Devo estar falando bobagem, mas tudo bem. O cara falou, mas e o risco? Você corre o risco? Eu falei, cara, você faz esqui. Exato. Se vem me falar em comer ovo, você pode quebrar o pescoço nessa tua brincadeirinha, entendeu? E eu não fico te enchendo o saco, não faz esqui, que você vai morrer. Não, o Japão, por exemplo, tem um nível de aversão ao risco baixo, mas eles permitem você comer o polvo vivo, que inclusive de vez em quando dá um probleminha, porque o polvo não curte, né? Não curte muito e briga, né? E aí, essa coisa de ser comido vivo. E o outro é aquele peixe... Ser comido vivo depende. Hoje em dia da até forma, moda, né? Tá virando lá, Praça é nossa. Momento a praça é nossa. Não, pior, é zorra total, que é só piadinha de duplo sentido. Só que pior, né? Porque não tem nenhuma gostosa. Não, né? Só os velhos. A praça é nossa mesmo, é só os anciãos. E tem aquele peixe venenoso. O baiacu. Baiacu, que eles tomam e pode morrer. Baiacu, não, tem nego que morre. Assim, tem uma... ostra. Não, e no Japão é engraçado, porque esse risco, o dono do restaurante e tal, os caras assinam um bagulho lá, falam assim, olha, quero correr o risco. E aí, às vezes, o cozinheiro, sei lá, bebeu e erra um pouco na quantidade do veneno. E aí o cara morre, né? Tem um estribucha lá e morre. Aí é só varrer, chama o rabecão, entendeu? E vamos continuar a casa. Burocracia zero, né? Não precisa nem de polícia científica, nada, né? Já vai lá dar o... Agora, a origem desse troço, da onde vem esse medo do risco? Qual é, sei lá, é ancestral isso? Mas é só uma pergunta para eu acho que é ancestral, porque a origem do povo brasileiro, quando vê a questão do português... Porra, o cara veio de... metido de madeira. Exatamente. Vambora, galera! Porra, eu acho que são antes, cara. Isso é coisa da cabeça de poucos iluminados, que se acham iluminados. Sim. Não é um sentimento de... Porque justamente isso, as leis no Brasil não são sentimentos civis, da sociedade civil. É da cabeça de meia dúzia de maluco, que se acham os caras mais especiais do mundo. A gente tem o exemplo aí de um que sai falando coisas assim, né? Tá lá no... Sim. É um dos 11 da seleção lá. Entendeu? Fica falando um monte de bobagem. Jogador de futebol é foda. Eu não tenho nenhuma reverberação. Então, para mim, não é um sentimento... Eu acho que é tudo nacional, né? Até porque a justiça ela não trabalha dessa forma. Você pega o caso do cara que bateu no carro do Uber. O cara de Porsche, sei lá quantos quilômetros por hora. Aquilo é um risco, não é um risco? Claro. Pergunta se ele tá preso. Não foi punido como deveria. Não, o cara que matou o cara, eu acho que ele foi preso preventivamente. Não, já foi. Tá cheio de... Toda hora o cara consegue... Eu não sei se agora ele tá preso também. Quando foi pro ar. Mas de qualquer jeito, esse negócio de correr risco é exatamente isso. O cara que vai assaltar, por exemplo, ou o traficante. Tá correndo um risco. O cara tá correndo um risco de a polícia chegar e o cara trocar tiro e ele morrer. Mas aí não, tem que proteger o cara. Agora, se a polícia que mata o cara em ação, aí o cara vai ser procurado. Não tô falando que tem que fazer isso, mas porra, cara, é uma situação... Aliás, o Estado deveria entrar
quando ele entra, quando a polícia chega, por exemplo, é porque nada deu certo. O Estado faliu até ali. Porque se tivesse feito certo, não precisaria da polícia. Óbvio, é isso. Né? Veja só, eu só acho que, para mim, isso tem origem, sim. Tem carimbo, que é a sociedade positivista e planejada, burocrata. Aí que ele quer chegar. planejar e organizar, entendeu? Isso. Então, cara, imagina o seguinte, Mas aí parte da elite, né? quão desagradável é um cara Não sei se... que quer tomar risco e quer... Porque o risco, ele é uma forma de perturbação social. Claro. Isso é uma verdade. Claro. O Elon Musk, quando fala que vai mandar um foguete para Marte, ele está perturbando. Sim. Tem um movimento que Sim. ele faz de uma opção de coisa. E aí uma sociedade planejada e hierarquizada por um burocrata é uma sociedade planificada. Aí tem um cara aqui querendo tomar risco. Então, Porra, prende o cara, velho. No fundo, a gente vive Sim. o pior dos mundos, porque a gente vive o pior do socialismo e o pior do liberalismo, né? Porque assim, você fala, Só o que deu errado nos dois. as big techs podem tudo, podem censurar, podem não sei o quê, porque é liberalismo, não sei o quê. Agora, o Estado pode te saber toda a sua vida, saber se eu passar um Pix pra você hoje, o Estado tem que saber por que foi, sei lá, meu amigo, quero dar uma grana pra ele. Não, não cocaína pode, não sei que eu o quê. comprei dele. Não, hoje eu tava no almoço, com um cara aí, eu tava falando no Brasil sobre esse cenário. Ontem, eu até botei em relação a uma moça, eu falei, tava numa treta da internet, eu botei, ela falei, acho que essa moça tá cheirando muito Hayek. Entendeu? Então, mas eu tava no almoço hoje e o cara veio pra mim e falou assim: bom, mas o Brasil, e eu não tô falando mal do Brasil porque eu sou apaixonado pelo Brasil, mas tem questões que eu tava falando sobre o cenário político. Ele falou: não, mas tem coisas fantásticas, por exemplo, você tem uma bancária brasileira altamente eficiente. Aí eu falei: porra, Pera lá. você tá dizendo que os Estados Unidos e a Europa, todos os caras são lentos porque eles são ruins e a gente que é bom, ou porque o sistema trabalha contra a gente, porque trabalha contra a gente é eficiente. E aí ele ficou pensativo, eu falei, cara, o Brasil tem duas coisas no sistema judiciário que só existem no Brasil. Eu tô falando, só existe no Brasil. E nós somos exemplo. Mau exemplo. Porque o cara ouve do outro lado, ele fala, como é que é? Vocês têm isso? Que se chama, não sei se vocês conhecem, mas se chama o sniper e a teimosinha. Sabia? Nós temos o sniper e temos a teimosinha. São dois sistemas do judiciário. O primeiro sistema, que chama sniper, é o seguinte: você tem uma execução, um credor. Aí, esses caras são tão canalhas, desculpa, é verdade, que ele fala assim, isso é para promover a economia, garantia, né? Mas você, cara, credor no Brasil não são os bancos, né, cara, que tem dinheiro para emprestar, mas você é credor, e aí você quer pegar, garantir a execução. Tu tá fazendo uma execução contra o patrimônio do Luigi. Aí o juiz lá de primeira instância entra num sistema, só que o Luigi usa você de laranja para fugir do credor, que é o banco. Né, usa você e tal. Isso é desculpa. Aí o cara abre um sistema e esse sistema indica pelas movimentações do Luigi, as redes de negociação, quanto foi, indica para o juiz quem poderiam ser os eventuais laranjas disso. Aí o cara, na hora, sem te falar nada, bloqueia você e você, porque o sniper achou que você é o laranja, entende? Caraca. E aí é para garantir uma execução de um processo judicial, que o cara fala, o cara bloqueia o seu dinheiro previamente. Culpado até que se prove inocente. Mas esse é o Brasil. Por Processo kafkiano. Veja, é o mesmo princípio de você ter que tirar todas as certidões para poder funcionar. Porque você tem que primeiro provar que você não é desonesto, que a sua cozinha é limpa. Não é o Estado tem que provar que ela está suja. Você tem que provar que ela não é limpa, que o seu restaurante é seguro. O cidadão é sempre o vilão. Entendeu? E o segundo que é... Mas isso tem também um problema, porque tem muito picareta fazendo picaretagem. Tem, mas todo mundo todo tem, mas eles são... O princípio da sociedade é da confiança. O princípio do Estado brasileiro é da desconfiança. Eu tô certo, você tá errado. Entendeu? Eu posso tudo. Por exemplo, o Estado brasileiro pode ficar devendo dinheiro, e tem precatório, não paga, não sei o quê, parará. Agora, se você dever os impostos, imediatamente vai para execução. No Brasil tem o seguinte, se você tem uma dívida contra o Estado, você tem imposto a pagar, eles não são compensáveis, sabia? Não posso dizer, olha, eu tenho aqui um recebível do Estado, você está me devendo dinheiro, eu tenho imposto a pagar. Não, você paga e quando você receber, você recebeu. Não pode compensar. Sim. Eu sei bem, já aconteceu comigo. É inacreditável, entendeu? E a teimosinha é um negócio muito doido, cara, que é o seguinte, o juiz vai bloquear o dinheiro numa empresa. Vai chegar na segunda-feira de manhã, manda uma ordem judicial de bloqueio. Você não está sabendo, acorda de manhã, dinheiro bloqueado. Vamos supor que ele tenha bloqueado um valor de 100 milhões de reais, porque tem esses números malucos dos advogados, do Ministério Público, bota lá, 100 milhões. Aí você tem na empresa 2 milhões de reais. Ele bloqueou 2, faltam 98. Aí, com a teimosinha, ela não desiste o bloqueio. Na manhã seguinte, ela vai lá e pimba, testa de novo.
Aí você fala, bom, vai ser uma vez por dia. Não, ela testa várias vezes ao dia para garantir que aquela execução inteira, durante 30 ou 60 dias, seja coberta no valor de 100 milhões. Aí você conta isso nos Estados Unidos, você conta isso na Europa, você conta isso... O cara fala, isso existe no Brasil? Não existe. E não existe lugar nenhum no mundo. Aí a gente... Teimosinho, o nome é bom. Então ele é funciona quando quer ferrar o cidadão. Aí não tem investimento no Brasil, o pessoal fala, poxa vida, por que será, né? É óbvio, mas é porque a sociedade é planificada. Entendeu? Então, a gente já vive um socialismo, né? Sim, Isso é um pré-socialismo que seja, mas já é o caminho. Proto. O governo, por exemplo, acabou de sair há poucas semanas aqui, que os gastos do governo já estão parelhos ao que se gastou na pandemia. A gente teve o gasto pagando auxílio para o Brasil inteiro, não era só uma região, né, como agora, pagando auxílio para o Brasil inteiro, e gastou a mesma coisa do que os caras estão gastando agora, sem... A gente não está em guerra, pandemia, por mais que tenha guerra lá na Rússia. Não, que a gente está... teve agora esse problema, mas foi agora, esse valor veio de antes. Que merda, hein? Pô, por que os Faria Limers... foi o que eu falei no Notícias de Quinta. Eu que não entendo de economia, não sabia que ia acontecer isso. Vocês também. Mas o Eduardo Gianetti não tinha como prever. O cara da família Faria Lima... Ele está surpreso. Ele está surpreso. Como é que é aquele outro que você gosta, a raposa? Você gosta? O Duguinho. Não, aquele que você gosta. Você falou dele também. Pelo mundo. O Stalin. Fraga. O Armínio Fraga. Eu carinhosamente ele chamo de Armínio Fraco. Então, esse cara aí não sabia que o Lula ia gastar mais, que o governo do PT com Haddad na economia não ia gastar mais. Não, foi pego completamente de surpresa. Aqui, mano, é o que eu falei, ou esses caras tinham que ser... Acabou a carreira deles, ou eles tinham que ser presos, sei lá. Presos não, mas nesse caso não. Mas assim, completamente... Banimento. Não, mas eu digo, no sentido, não era preso, era ou ser... acabar com o coisa, ou ser chacota, motivo de chacota. Não, isso tem que ser. Eu prefiro o chicote. Chacota. Você falou chicote, eu prefiro o chicote. Eu gosto daquela história chacota dói mais, cara. Chacota dói mais. A dor da chicotada, o cara se sente injustiçado, faz bem. Entendeu? A chacota é algo que... Eu gosto do piche. Eu gosto do piche com pena. Piche com pena é maravilhoso. Piche com pena é o melhor. Tem o começo de algum livro que fala, acho que é do Ortega y Gasset, que fala a única coisa que o diabo não tolera é chacota. Tolera tudo, menos chacota. Isso eu percebi até em Suprema Corte de outros países, né? Não, de outros países. De outros países, eles ficam chateados. Chechênia. Com chacota. Na Chechênia é muito comum. Sim, puta, chacota. Mas esse é um bom exemplo. Esses caras, claro que você viu. E esse é um bom exemplo, Trelli, porque veja só, eu não digo nem só os gastos. Quando eu estava estudando, antes dessa questão da pandemia, você falou, mas eu estava vendo o negócio do déficit do Brasil, aí fazer o programa de geoeconomia, aí eu para perguntar assim, tô falando de déficit, que falta 1 bilhão, mas quanto que a gente já gasta? Aí eu fui ver quanto a gente gasta por ano. Sabe quanto o Brasil gasta por ano? É inacreditável, já gasta, o serviço público já gasta, o tamanho do Estado, de gasto do governo federal, são 5,5 trilhões. Então os caras são tão malandros que eles falam assim, não, vamos falar de déficit, né? Mas eu não quero falar do déficit. O Brasil já gasta todo ano, cara. Imagina o teu orçamento, você abrir a conta, abrir a planilha e falar assim, olha... Conta do mês, água, luz, telefone, não sei o quê, 5 trilhões e meio. 5,5, o que significa que o Estado irá meter a mão no bolso do cidadão com toda certeza. A sua previsão é que você tem uma conta para pagar no que vem, no ano que vem, no outro ano. Se nada, se o cara falar assim, não temos mais déficit, estamos no 0 a 0. Não é bom. Não é bom. Nós já temos 5 trilhões e meio. Aí, fazendo a conta, sei lá, uma grana, cara, a cada 3 horas, né? Um número absurdo. Então, aí você vê aquele vídeo daquele carinha que vai nas favelas, eu não sei o nome dele, que vai entrevistar. Aí tá a menininha grávida lá, falando assim, não, mas daqui a pouco eu vou pegar o auxílio, viva, faz continue sentando. Continue sentando aqui, eu posso transar agora que eu não vou ficar grávida mesmo. Assim, tem gente assim, tem o juiz que recebe 1 milhão e cacetada em Rondônia, que eu vi agora, fiquei... Tudo bem. Não. Juntou algumas coisas lá, mas, cara, 1,5 milhão
o cara ganhar. Não faz sentido um funcionário público. Mês. Pô, era do mês, mas eu acho que nesse caso tinha essas junções, não é o salário dele. Mas, Sim, mas é o que ele leva no bolso todo mês. Que seja anual, sei lá. Porque tem uma coisa que vira o auxílio aqui, auxílio paletó, auxílio cadeira, o auxílio livro. É como assim, eu ganho meu salário, não é suficiente. Então vamos criar auxílio livro, e esses auxílios foram até, veja só que também eu tenho pilantragem, porque foram criados para eles não pagarem imposto de renda. Então ele recebe líquido. Tem auxílio gravata, auxílio paletó. Porque não entra um então, salário. Assim, aí quando vem o libertário falar que o Estado... O que você vai responder, entendeu? Falando sério. Eu entendo essa sensação. Você fala, o Estado, cara... É outra sem vergonha brasileiro. Libertário. Porque essa ideia de que o livre mercado se opõe ao Estado é outra mentira também. Eu sei. As empresas exemplos. São também entidades políticas, entendeu? Claro. E aquele negócio, o mercado se regula, como se fosse uma lei mágica, abracadabra. Misticismo, porque na verdade o primeiro cara que tiver um pouco mais de poder vai puxar essa gente. Não, quem regula é o dinheiro, né? Cara, qualquer um que trabalhou para... É o poder que vai regular, desculpa. Não, tudo bem. Qualquer um que trabalhou para a Ambev sabe que não é assim. Porque assim, é surreal. A gente, né, eu tô olhando aqui pro meu sócio, quando você vai ver, assim, você vai fazer, os caras fazem leilão ao contrário. Você dá o preço, o outro dá um preço mais baixo, o outro dá o preço mais baixo, leilão ao contrário. E aí, deve ser uma prática comum até em mercados. Mas quem dá o preço mais baixo? Quem vai... A gente, por exemplo. Leilão. Só que as escuras, ninguém sabe direito. Para os fornecedores, é isso? Os fornecedores ficam... O fornecedor vai baixando o preço até o último mais barato, entendeu? Só que é o seguinte, aí o cara fala, só que aí você trabalha para uma agência que se você falar não para aquele cliente que é ruim, você também não ganha outro cliente. E aí você vai falar que o mercado regula, ainda mais quando todas as agências são coleguinhas do governo, quando esse cara, a Ambev chegou onde chegou com esse monopólio que eles têm, que o CAD cagou e andou para monopólio. Aí você vai falar que mercado regular, não dá, né? Não, e aí você vai fazer o quê? Você vai tirar o Estado e vai colocar o quê? Vai tirar o dinheiro de todo mundo. Não, agora a gente vai começar do zero. Não vai, né? Vai ter um monte de gente cheio da grana, com poder militar, não sei o quê. Não, acabou o Estado. Olha, tá bom. É 100 de 100. Tá fudido. Eu tô falando que é 1 de 1000. Tô falando que é 100 de 100. Todos esses liberais, sem exceção, trabalham e orbitam em torno do governo. Inclusive, acho que foi o Mises que era funcionário público. Inclusive ele. Então você vê assim, o Arminio Fraga, sou contra o Estado. Mas eu fui ministro, fui presidente do Banco Central, fui da mesa de câmbio do Banco Central, depois virei ministro da Fazenda, Meirelles, né? Tudo bem que bosta, mas foi deputado federal, depois foi ministro do Banco Central, aí você pega o Eduardo Guardi, que faleceu, mas que foi da Bolsa de São Paulo, depois virou ministro da Fazenda do Temer, voltou pro BTG. Então esses caras que falam assim, eu sou contra o Estado, aí você fala, olha só, fique aqui que eu vou lá e já volto. Então assim, o que vai fazer lá? Eu vou pensar no Brasil. Tá bom. Ok. Claro, óbvio. Acredito. Então, mas aí o que a gente faz? Por exemplo, o Estado... Enfia a porrada em todo mundo. O Estado é centralizador também, tem uma tendência de centralizar poder, que foi a genialidade dos Estados Unidos no começo, foi justamente essa, de centralizar, tanto é que o voto não é direto, né? Como no Brasil, não é 50% mais um, você vota no... Enfim, eu nem sei direito como funciona lá. Mas é uma coisa um pouco mais... descentralizada de poder. O poder do distrito é muito grande, aquele condado, a gente vê em xerife, e lá é uma tem essas coisas, né? De verdade. Tá piorando, né? Tá piorando. piorando. Os governos democratas centralizam pra cacete. Sim. Mas a gente não vê. Porque assim, o cara tá lá, o Estado já tá lá, ele quer crescer, né? Ele quer... E aí como é que faz? Tem que ter alguém muito com esse sentimento de dever para falar, não, vamos... Cresceu demais, Como é que você acha que presidente um dia vai chegar e falar, não, vamos cortar gasto? É raríssimo. Quantas vezes na vida? Acho que foi só o Bolsonaro que eu vi cortar alguma coisa que seja relevante. Talvez o Collor. O Lula cortou o dedo. Talvez, não sei se o Collor era o Collor fez uns cortes, mas também muito perfumaria pra cacete. Então assim, como é que resolve isso? Porque no mundo inteiro é assim, a União Europeia virou um grande Estado, porque até os Estados nacionais já não tem mais tanto poder. Tá todo mundo puto com isso. O povo mesmo tá puto, mas todo mundo quer o seu Brexit. A burocracia não deixa mudar. Como é que a gente Então, eu falei até
até acho que no último GE Economia, não estou dizendo que a solução é fácil, mas, por exemplo, essa história do Estado é porque a gente falou nisso, ela foi capturada. Então, por exemplo, quando o Amoedo fala Estado mínimo, lê-se corporações grandes. Por isso que é o grande sentimento de um carrossel político que não resolve nada. Porque você tem uma hora o Estado muito grande, com muita força, aí você tenta o cidadão tirar o poder do Estado e joga para as corporações. Aí você tá ali, ó, no final não muda nada. Quem vai mandar? Só os Estados Unidos hoje é um exemplo claro então disso. esse é um falso antagonismo. O verdadeiro antagonismo seria Estado versus a liberdade do cidadão. O Estado democrático de direito, que eu percebo, e a ideia dele filosófica, era uma limitação ao poder do Estado, uma área que ele não poderia entrar em hipótese alguma, porque isso é uma liberdade do cidadão, da sua organização, das suas esferas de influência. E aí você vê a maluquice hoje, que é o erro que a gente tem. A gente tem um Estado tão tirânico que até mesmo a direita, quando ela reclama e pede o Estado democrático de direito, na verdade ela não está pensando em proteger o cidadão, porque proteger o cidadão é proteger o teu inimigo, né? Veja bem. Também, exatamente. Que, né? Não, ela quer dizer o seguinte: esse Estado eu quero pra mim, pra eu poder fazer aquilo que a esquerda tá vendo comigo, mas eu quero fazer contra eles. Entendeu? Então esse é o problema. Tem muita gente que fala isso. Aí olha pro lado e fala, pô, cara. Problemão, né, cara? Tão ruim em várias áreas. Estou falando só do sistema jurídico, mas do sistema econômico, entendeu? Sim. Então a gente tem que olhar, é a mesma coisa. Quando o cara vira, ele fala assim: não, eu quero acabar com a educação da esquerda. Ok. E eu quero implementar uma única educação que é a dar, já tá errado. Cara, se o cara quiser fazer a escolinha de esquerda do MST, que faça. Faça lá, velho. Eu quero ter o direito de fazer a minha cristã, entendeu? E o cara faz, ele se organiza lá. E não ser atacado. Então, essa ideia de querer pegar o nosso editor chama de manopla do Thanos, né? É exatamente isso, é o problema. A gente tem que voltar a dizer o seguinte: não é Estado máximo, Estado mínimo. Essa é uma falsa dicotomia. É Estado máximo contra a soberania do indivíduo. É o Estado contra a soberania do indivíduo. Então a gente tem que voltar à soberania individual. É assim, eu tenho que mandar da soberania das esferas. Na minha casa, no meu filho, na minha, no meu trabalho, na minha empresa. Fácil isso. Eu acho que questão de... A gente vai debater, a gente vai falar. No final, isso só vai resolver com literalmente uma convulsão social. Eu acho que esse é gigante o Estado. E é isso que eu ia perguntar, por exemplo, agora com o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Vamos dizer que você está incitando... Né? Não, com o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Isso ficou muito claro, né? Ficou muito claro. Ainda bem que eu não tô com bolinha de gude, senão eu tava fugido, era revolucionário. Cuidado com as bolinhas. Ficou muito claro agora com o Sul, com o Rio Grande do Sul, todo mundo gravando, mostrando como é que o Estado... As pessoas exato, estão documentando ali. Real, o que tá relatando, mostrando, ó, não vem, não chega, tá parando o caminhão, tá não sei o quê. Parou do MST agora. Não é privilégio, né? É para tudo. Ou seja, é um problema, o Estado atrapalha, as pessoas vão lá e fazem por conta própria. E isso parece que está gerando uma espécie de microconvulsão. Não sei o tamanho que isso vai virar. Mas eu também tenho essa impressão de que vai sair alguma coisa dali. Não sei o que. Eu acho que assim, ficou muito claro, por exemplo, hoje você pega, cara, no meu YouTube eu comecei a fazer pesquisa sobre coisas sobre a Globo, né? Você pega, cara, canais assim que nunca falaram sobre esse tipo de assunto, com 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de visualizações, tascando o pau e mostrando claramente o que a Globo está fazendo, o que o governo está fazendo. Então, assim, parece que tem algo... O governo não está fazendo. Fazendo para atrapalhar. Mas então parece que tem algo aí surgindo. Lá fora a gente vê movimentos, por exemplo, os agricultores. Agricultores na Holanda, na Alemanha. Pontos, né? Ainda não são. Mas assim, isso a longo prazo talvez chegue num momento em que a burocracia vai forçar mais, porque ela precisa segurar, ela precisa desse poder, e o povo já não tá mais caindo nisso. Acho que agora. A questão é não ter mais nada a perder, né? Quando começa o cara não ter mais nada a perder, é o mais perigoso para a burocracia e para o Estado. Mas já tem esse discurso que ela falou isso, que a direita usa no Sul. Você cancelar de novo, que eu já fui algumas vezes, não tem problema. Vamos lá. Eu sou cancelado. Eu já fui. Mas... Mimado também. Não. Eu tenho muito hipoglós lá em casa. Mas o que acontece é o seguinte. Esse discurso, olha só como que é sinistro. Esse discurso de que houve inundação e os civis estão fazendo o Estado não faz nada, é um discurso, no final, que é um Estado gigante, que é um Estado autoritário. Por que quem tem que fazer é a gente mesmo?
Se tu visitar uma casa não é bem isso. Mas eu acho que não é bem isso, não é bem isso que as pessoas estão percebendo. Qual? As pessoas estão percebendo o seguinte, o Estado, é aquilo que eu falei no Vertical, lá tem o post daquele comediante de UTI que fala assim, a galera do estado mínimo pedindo estado máximo. Não é o seguinte, você paga por um estado máximo e não está recebendo nada. Ok, aí Esse é o ponto. Exatamente. Mas é isso que as pessoas estão ligando, estão sacando. Chega lá um monte de coisa do caminhão do exército, não pode. Por quê? Porque o comando central não deu o aval. Não é culpa dos milicos que estão lá. Os caras têm que obedecer a ordem, cara. Claro. O exército é hierárquico, você não pode sair fazendo. Tem alguém que tem que obedecer a ordem. Exato. O cara não pode sair, entendeu? E aí o cara fala, e agora o que eu vou fazer? Vou esperar você ter ordem para os caras morrerem ali? Esse ponto é perfeito. Seu ponto é, eu já pago e o cara não faz. O cara não faz. Então, desarma essa estrutura. Exato. Eu faço. E aí me deixa eu me virar aqui. Deixa eu fazer. A gente tem que se organizar. E não tem Estado zero. Claro que tem que participar. Não. Tem que ter Estado. Mas justamente nem nesse pode ponto, esperar nessa do hora. Estado, coisa que não pode, porque é capaz que não é previsto dele, entendeu? Mas você precisa ter Estado. Não estou dizendo que o cara do Sul não é o caso, tem coisa que o cara tinha que ter feito. Eu acho, tem coisa que é absurda. Sim, mas assim, quando tem uma catástrofe... O problema é de infraestrutura lá atrás. O que acontece hoje? Você tem, por exemplo, a Tabata lá, quando a Davi fala assim, pobreza menstrual. Cara, o Estado não está para resolver todos os problemas da humanidade. Então, aí já é o ponto que você tem que botar. É piparote na orelha dessa gente, né? Puta que pariu, cara. Tem que dar uns catiripapos. Porra, bicho. Eu não posso ter problema, eu não posso ser infeliz, eu não posso, entendeu? E aí você fala, cara, deixa eu te falar, a vida é dura, né? Então vai de lágrimas, é isso aí. Não vai ser resolvido. Não vai. Você vai ter doença que não vai ter cura, entendeu? As pessoas vão se unir para tentar. Você vai ter uma encravada. Você vai ter uma encravada. Existe uma questão, é que o cara sentado em Brasília, numa situação dessa, tudo bem que os caras demoraram pra cacete, né? Mas claro que vai ser lenta a resposta. É claro que o povo, a civilização, o cara que está do lado, mais tá ágil, fogo lógico, ali do lado, eu vou ajudar, claro. E o bombeiro da cidade vai ser mais ágil do que a ajuda federal. Que bom que seja. Que bom que seja, claro. E é claro que e tudo isso. O problema é quando a burocracia, por exemplo, como aconteceu, vão falar que é fake news, mas era um cara com a camisa do bombeiro que estava representando os bombeiros. Não era o chefe, mas estava lá. Não pode entrar porque o jet ski vai estragar no lodo, não sei o quê. Cara, isso aqui isso já é um problema que você pode reclamar. A demora, alguma coisa assim, o cara tem que meio que organizar para distribuir os alimentos. Eu acho que às vezes a gente passa um pouco do limite da reclamação no sentido de que, é uma estrutura muito maior o Estado para ajudar do que o carinha que está lá ajudando. Agora, o que está acontecendo e está acontecendo claramente é os caras atrapalhando. É isso aqui. Então, o problema é esse. Quando chega, puta grana. Quando chega, inclusive, com uma boa intenção de, por exemplo, vamos organizar isso aqui. Aí os caras vão lá, centralizam a distribuição num balcão e faz uma fila de 180 quilômetros. As pessoas distribuindo. E as pessoas distribuindo quando tava poderia, dando certo. Quando poderia, tava justamente, funcionando. Por exemplo, quando eles fizeram aquela ponte lá, que a população se juntou e falou, não, a gente mesmo vai construir essa ponte aqui. Isso pra mim é emblemático. A ponte está de pé, cara. Todas as outras entrou naquelas, é perigoso. Cara, tudo bem. Enquanto você não constrói, deixa eu passar aqui. Se eu morrer, então esse é um ponto. Assim, localmente, as pessoas conseguem. Morrendo, né, principalmente em áreas de. As cidades é um problema. As cidades, por exemplo, São Paulo, cara, não dá pra você chegar e falar, não, problema resolve-se localmente, deixa a turminha aí, é muito complicado. Tem as organizações de bairro que poderiam, se não fossem mas é muito complicado, também contaminadas com ideologia, exato, etc. É muito complicado. Mas em localidades menores, assim, você consegue ter essa coisa, sim, né? Cidades de possibilidade de ações. Mas sabe que essas de bairro, por exemplo, acho que a ideologia que contamina, que é o mal do liberalismo, é o liberalismo, nem é o comunismo. Não é comunismo, não tem nada a ver com, por exemplo, tem a Associação dos Moradores de Pinheiros. O cara fala assim, não tem nada a ver com isso. Sim. Irmão, a minha casa aqui, eu estou satisfeito. Se tem um problema no bairro, o problema é dos outros. Esse é o liberal. Esse é o liberal. Esse é o liberal. Então, esse é o mal do cara. Aí você não se reúne e... Quem que deu grita lá para tirar os paralelepípedos? Não, nós, nossos predinhos. E era um pessoal que boa parte é de esquerda. Não estou dizendo que todos são, tanto que eu estava lá. Mas foi uma pauta que eu abracei. Falei, vamos tirar os paralelepípedos aqui, isso aqui vai inundar, vai ser uma merda. Aí teve uma mobilização e a prefeitura, em vez de asfaltar, que era uma ruazinha, uma ruazinha pequena, que não tem... para que não precisa asfaltar. Aquilo está na cara que é... E aí os caras voltaram atrás.
e até Absorve. arrumaram os Excelente, paralelepípedos. Mas quando você fala, por exemplo, você fala assim, ó, não, a gente tem que ter a sociedade civil, também me dá um certo arrepio, porque Mas o sociedade PT civil é petista. craque, mas é sindicalismo, um monte de sindicatozinho, que não seja sindicato literalmente, mas um monte de grupelho, de comunidade, de coletivos, de não sei o que, fala, então, isto é a sociedade civil, e não é. Não é, Não, então, mas esse é Aí o você vai problema. perguntar como que a participação Mas tem aí que não é só ser... o PT, porque eu digo PT e a esquerda liberais são canalhas, porque o liberal faz a mesma coisa. Por exemplo, eu falo mercado. Já tomou um café com o mercado? Mercado dá pra tomar. Você bota o Setúbal, bota o Moreira Salles, bota a Mini Frá, bota 3, 4 banqueiros aqui, é mercado. Então são 4 caras, cara. Mas são porque não deixam os outros entrarem. Claro, né? Não é porque... o PT também. Bota o sindicato e fala, esses 10 mamulhengos aqui representam o sindicato dos professores. Aí tem 2 caras lá que mandam, enganam os professores, que é a realidade, fica prometendo que tem que aumentar, que o patrão é mal, não sei o quê. E aí 2 caras representam aqui, 2 caras representam ali. Então, e o pior é isso, o Estado é ineficiente, então o professor realmente ganha pouco. Né? Tudo, sim. O problema é que toda a corrente já tá engrenada. O sindicalista convence o professor porque realmente a coisa tá ruim. O cara chega na aula, toma tapa de aluno, entendeu? Então, assim, lembra que você até conversou com umas professoras aqui? Sim. Logo no começo do Quinto Elemento. Foi muito legal. Assistam. Então, o problema é que toda a engrenagem tá... eu acho que essa questão do Sul vai ser parece-me uma ruptura mesmo, não sei se vai virar bagunça, não sei eu acho que o problema da esquerda, irmão, coisa... é que, pelo menos da forma que eu vejo, é que a gente, o problema deles, tudo isso que você falou, cara, ele convence o professor porque tá ruim a situação e tal, não é isso. Para mim é que a gente parte de um pressuposto que eles não têm, que é o princípio da boa-fé. Ou, como dizem os advogados, o princípio da boa-fé é objetivo, evidente. Então você acha que o cara está realmente preocupado com o problema. E você fala assim, cara, esse cara não é cínico, safado o suficiente para ter criado o problema, falar do problema e botar a culpa de alguém no problema. Não, eu acho. O sindicalista exatamente o que eles fazem. Não só o sindicalista, a esquerda como geral. Entendeu? O cara cria o problema, ele bota a culpa do problema em alguém. E traz a solução do problema. O Lula, para mim, o caso mais emblemático de um dos maiores canais do país. Eu não falo só por questão do rubro, esquece isso. Estou falando do que ele faz. Porque eles estão há 32 anos no poder, eles sobem no palanque com uma tranquilidade e falam assim, nós precisamos melhorar a educação desse país, porque, tem 30... Mas ele governou 16 anos, com o mesmo método, e não funciona. E o cara não deixa, e não permite que você fala, cara, vamos reavaliar. E aí você quer discutir objetivamente, mas não tem verdade, entendeu? Então é o princípio que o cara que está discutindo com você está de fato querendo resolver o problema. Ele não está. Então ele cria um problema, aponta o problema para alguém, aí ele reforça o problema para dizer que precisa de mais dinheiro para reforçar o problema. A coisa mais óbvia sobre isso foi o que aconteceu agora com esse ministério, sei lá o que criaram para o Sul, que até a esquerda começou a gritar, até a Folha de São Paulo, que é botar o Paulo Pimenta, os advogados estão... Você me empresta qualquer coisa? Botar o Paulo Pimenta, que é um jornalista, para reconstruir... Cara, o que o Paulo Pimenta... sem nenhuma capacidade. Tem de know-how para reconstruir um Estado, que é um Estado inteiro. Não, ele é quase como um interventor, né? Cara, não, é quase não. Aquilo é intervenção dos caras. Escantearam. Você viu a cara do Leite. Aí você falou da... Porra, deu até dó do cara. A coisa de boa-fé, né? Como é que é o nome? Princípio da boa-fé. Princípio da boa-fé. Só nisso você já vê que não tem boa-fé. Aí você já vê, porque é uma coisa evidente. O cara nem disfarça mais. Que ele, vamos tentar, olha aqui, estamos fazendo o máximo. Não estão fazendo o máximo. E aí a gente critica. Sim. Não, e aí tem ainda aquela dinheirama sem licitação para entrar... 42 milhões agora que a gente está falando. Foi 42. Para estudos sobre fake news. Imaginam que esse pessoal, como a Renata Barreto, o Tomás Juliano, Michele, a Ana Ferreira, com 42 milhões. A Anitta, né? Tá com um monte de... que estão ajudando. Michele e a Anitta é a outra. Michele e a Anitta. São pessoas do Twitter lá que estão mobilizando, não é Anitta, mundos e fundos ali. Além dos influencers, desses caras que e até cara de esquerda, que eu não estou prestando atenção. Mas as pessoas que estão ajudando que estiverem ajudando. Com 42 milhões, falar isso. fariam
assim, porque assim, não é, o pessoal tem, eu acho que a maioria já percebeu que não vai ser assim, mas não é assim, pronto, agora não tem mais ninguém alagado, resolveu, vamos tocar a vida. Não é, cara, vai ser 10 anos, 5 anos. Não é uma coisa, mas não é aí coisa pra ajuda, agora. não sei o quê. Aí você tem uma Então, a questão comoção inicial, né? Tem que passar essa comoção da inicial. ordenação, porque tem um momento que tem que ter uma ordem, né? Uma Sim. ordem das coisas. E o Estado entraria aí. Ele entra, pra construir, porque senão também vira futebol de criança, né? É. Joga a bola, vão as 10 pro lado. Porque todo mundo, quando tem um projeto, a primeira coisa que o cara faz é distribuir cesta básica. Tinha uma vez que eu tava na rua, o mendigo falou assim pra mim, pô, não aguento mais comida, velho. Pelo menos 16 vezes por dia, porque vem a Kombi da Universal, vem de vocês do Batista, vem não sei o quê. Eu quero um cobertor, sei lá, né? Uma coisa. Então, Quero um ingresso pro cinema. Né? aí tem um liberal que ele não tá errado no que ele fala, Sim. que é a otimização dos recursos. Quer dizer, então, como é que você ordena os recursos para ter melhor aproveitamento daqueles recursos, né? Então, de fato, tem isso, senão vira futebol de criança. Então o Estado dá uma ordem às coisas, dá uma estrutura. Mas o Estado tem que querer dar ordem. É justamente né? isso que assim, se espera, é o que na verdade. Dá uma organizada, só que o que ele está fazendo é totalitário. O grande problema do Estado hoje é que ele é um fim em si mesmo. Ele é uma ficção jurídica, porque não existe Estado, existem pessoas que estão em cargos públicos para funções, as funções para estabelecer uma ordem, seja jurídica, seja executiva, seja legislativa, e esses caras simplesmente criaram uma ficção, uma instituição que não existe, é como se fosse, tem um conceito que eles chamam, né? Agora eu me esqueci, quando você dá um senso de uma coisa que é abstrata, como se ela fosse concreta. Tá aqui na cabeça. Quando eu penso em Estado, eu penso, Estado bem grande. Né? Só agora que você falou, eu penso, como é que eu penso em Estado, né? Porque não é uma coisa que... Hipostasiado. Eu penso Estado em... Muito bem. É hipostasiado. Eu penso em letras, sabe aquelas letras quadradinhas, assim, com profundidade, não sei o que? Sei, aquela tipo, faz uma luminária. Como você pensa Estado? Quando você pensa Estado, não vem nada na sua cabeça? Vem o Kid Bengala. Eu quero... Vem o Kid Bengala atrás de mim, né? É isso. Não, cara... E quando você pensa em comida, o Kid Bengala também. Só pensa no Kid Bengala. Tudo é Kid Bengala. Ele tem um jeitinho. Quando pensa em literatura, Kid Bengala. Cara, eu vou te contar uma história. Você entendeu que é o Estado brasileiro, que é coisa absolutamente real. Quando a gente tava montando, eu tinha empresa, né? Tava na TG, e a gente, teve que fazer um escritório comercial de representação em Miami, contra um escritório comercial que a gente chamou de ATG. Tinha que ser, né? Isso aqui é uma várzea. É o Domingão do Faustão. Não é o outro lá. Como é que é o nome? É o Rock. Porque o outro deixa também... Bom, vai. É um pior que o outro. Então a gente estava montando a TG, tinha que ter um escritório de representação em Miami, um escritório de representação na Europa, a gente escolheu Londres, para fazer relação com os assets e bancos que ligavam ao sistema. Aí, fui ter uma reunião com o regulador europeu, tá? Inglês. Cara, todo mundo feliz, indo, falando, cara, está muito satisfeito. O cara falava, muito satisfeito de você abrir sua empresa aqui, cara, obrigado por apostar no país. Esse papo não é para o que eu estou contando de pro forma, não aconteceu. Sim. Então o cara falou assim, cara, o que você precisa de nós para que você consiga fazer aqui? Ótimo. Miami, mesma coisa, né? O cara lá recebia, veja só, não era a Microsoft, uma empresinha de empresa comercial para 3 caboclos comercial. O que vocês querem fazer aqui? Não, a gente vai fazer isso, etc. Aí o advogado falou, cara, muito bem-vindo, etc. O que a gente precisa fazer, que bom para o seu investimento. Uma empresa brasileira, com dinheiro brasileiro, fomos na CVM, conversar com os caras. Todo mundo sério. Doutor. Primeiro que a reunião chama audiência. Ele não está lá para reunir, ele está para te ouvir. Pra te ouvir. Aí o cara pergunta, por que você quer fazer isso, cara? Qual o motivo? Aí todo mundo anota com medo, porque você é um perigo a esse equilíbrio, entendeu? Que eles entendem que é a economia planejada. Então, o Estado brasileiro, no nosso caso, é um Estado, por isso que eu falo aqui de Bengala, ele olha e fala assim, cara, ele é um fim em si mesmo. Então, qualquer iniciativa individual representa um risco ao Estado, a soberania do Estado, a soberania, não é, de leis, mas essa hegemonia que ele tem em relação ao cidadão. Você falou uma coisa que a gente vê o reflexo disso quando os cidadãos fizeram por uma tragédia, não foi, mas realmente fizeram alguma coisa por si. Os caras enlouqueceram. Não, imagina, os civis não estão ajudando, o Estado. Você vê que isso está entranhado mesmo. Entraram em desespero. E a SECOM deles, a Rede Globo, a SECOM. Já saiu falando que não. O cidadão não sabe fazer direito. O Estado é que vai saber. É isso, porque
Não tá todo. Veja só, é a maldade Não, dos não, caras. É a isso minha é verdade. claro, não, A gente tinha que organizar, alguém vai ter que construir, alguém vai ter que pensar, Óbvio. fazer estrada, senão um Óbvio. bota a estrada pra cá, outro óbvio, claro. O Ninguém cara vai tá pensar no falando. dele, né? O cara vai pensar no dele. Ok, Não, mas então, sim, uma organização mas aí- superior e tal, mas claro, com iniciativa, de novo, por isso que ela é subordinada, né? Sim. Ela é subordinada aqui, ela não está em cima. Mas o problema é você ver que aí entra o erro no discurso de que o Estado não faz nada. Porque a esquerda totalitária e também o Estado totalitário formado por burocratas, falou assim, já que você quer, eu vou fazer. Aí ele vai lá e fala assim, vamos fazer um pacote de gastos. Né? Porque a gente cobra o Estado, você não vai fazer nada, não vou fazer, vou criar um Ministério de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, vou botar um petista, vou meter um orçamento de 500 bi lá dentro. Pronto. Mas, pô, velho, resolveu pra caramba, né? Aí você fala, pô, mas não é isso, nós não podemos fazer, eu fiz. Aí cria os programas de combate à fake news, aí vão 42 milhões para não sei aonde, aí bota a AGU para combater. Então, quando a gente pede a presença do Estado, a gente tem que ter muito cuidado, porque a esquerda vai usar isso. Isso aqui eu vou fazer. Então, mas aí como no caso do Rio Grande do Sul, é que é uma coisa que a gente até falou, a gente tem falado aqui no programa, nos verticais, que são aqueles vídeos do Instagram, porque a gente chama de vertical na interna aqui, fala vertical pros caras, acho que todo... Já tem gente. E aí já tá sacando. Mas a gente tem falado que precisa de um plano, porque, cara, é um estado para ser reconstruído, precisa de um plano, não tem como. Só que não dá para vir... dinheiro, né? A questão, para mim, a única coisa que eu consigo pensar é o seguinte, alguém vai ter que fazer. Se os bons saírem fora, vai ser feito pelo Lula e pelo PT e pelos coisas. Então, assim, como... Aí é que entra a minha pergunta e eu não sei se a gente tem como Mas responder. aí você pode... Como que... Fala. Pode mencionar isso pro Brasil. Assim, o Brasil precisa de um projeto. Sim, assim, o Rio Grande do Sul mas é que urgente. agora é uma urgência. É urgência, exatamente. Não. Mas até bom, treina com o Rio Grande do Sul. Os depois bons precisam começar a agir, precisam começar a entrar no debate. A minha questão é, como que o cara bem intencionado, você falou, tem um amigo seu, um amigo nosso, Sim. falou que, eu tenho um engenheiro aqui que trabalhou pro Estado, sabe? Ele trabalha ainda hoje na prefeitura de Porto Alegre. E ele quer ajudar, mas não tem por onde, não tem. Como que essas pessoas se juntam? Porque senão quem vai pegar são os carniceiros, é o cara que sente o cheiro do sangue e vai. Pra mim eles vão pegar de qualquer maneira. Vai estar na mão. Pra mim é uma briga maior, vai pegar de qualquer maneira. E aí eu vou te dar um exemplo. O problema é que, como eu vejo, a gente deveria ter um plano, por exemplo, de reconstrução do Rio Grande do Sul. Ok, concordo, um plano de país pensando nisso, etc. Sim. O que acontece? O país que envolve Estado e sociedade civil. Né? Mas a própria imprensa transforma isso, e esse é o problema. A tragédia do Rio Grande do Sul foi uma dupla tragédia. Foi uma tripla. Foi uma tragédia humanitária, foi uma tragédia econômica e foi uma tragédia política. Porque ela vai abrir uma janela para um discurso de esquerda baseado sempre na venda de direitos, como chamam, que substitui um plano de Estado. E aí, o pior, que a própria imprensa brasileira, no afã de criar pequenas notícias, reforça esse projeto. Então, vou dar um exemplo para você, que li ontem no estado de São Paulo, que se diz conservador, etc., que é outra porcalhada. Piada. Mas veja qual é a manchete do cara, acho que foi do Opinião. Ele virou e falou assim, precisamos, já vem o Kid Bengala. Então, assim, precisamos urgentemente, segundo o Kid Bengala, né? Então, retomar as escolas no Rio Grande do Sul. Por que as crianças não podem ficar sem aula? Óbvio que as crianças não podem ficar sem aula, óbvio que também as pessoas não podem ficar sem casa, óbvio que as pessoas não podem ficar sem estrada, e óbvio que tem uma hierarquia de prioridade, mas faz parte de um plano de reconstrução em que as pessoas com maturidade saberão que terão que fazer coisas prioritárias e outras secundárias. Sim. E aí tem que ter uma hierarquia. Mas o próprio jornal já começa um discurso político, porque vai chegar um político e vai dizer assim, precisamos destinar, eu vou lutar para reconstruir as escolas do Sul, garantindo a educação das crianças que estarão atrasadas por causa da tragédia. Aí vai vir a Associação de Psicólogos, vai dizer, está tendo um trauma, precisamos reforçar o número de psicólogos no Brasil. Aí virou uma tremenda campanha de direitos, todo mundo querendo pegar um naco de grana. Pô, aí, tem mano. Resultado, mais 500 bi no ano e zero de ação. Que já está pedindo auxílio cultural. Assim, aí começa Bolsa Palhaço, palhaço. Mas o projeto dela é isso. Porra, agora aí Bolsa Palhaço é para todo mundo, porque todo mundo é palhaço. Deveria ser. Mas a questão é o que você falou, essa tragédia, primeiro que ela não começou no dia que começou a chover, né?
porque já tinha falta de manutenção, falta de aviso. Cara, tem vídeos que são assustadores, eu nem quero falar exatamente, porque eu não quero ser injusto com o cara que, né, na hora, numa emergência dessas, às vezes você tem pouca informação, você não sabe. Mas o que eu vi, alguns prefeitos falam, não, tá tudo horas antes da coisa explodir. Tá tudo bem, fica em casa, não precisa evacuar, não sei o que lá. Cara, isso já é uma coisa de... não foi uma coisa imprevisível, totalmente imprevisível. Já tinha alertas, já tinham... Não foi só a chuva. Não foi só a chuva, teve a questão das comportas, um monte de comporta. Porque aí também, olha só como funciona o negócio da fake news, né? Naquele Nexo Jornal, eu adoro o Nexo Jornal, porque ele é meio cabeça, assim, levado a sério, mas é... aquele lixo de jornalismo que a gente conhece. Eles estavam falando, olha as fake news mais perigosas. Eles estavam falando que em Porto Alegre as comportas se romperam, mas na verdade a água passou por cima e não se rompeu em Porto Alegre. Eu fui olhar, teve umas 20 cidades que a comporta se rompeu. Uma véia do Zap falou que em Porto Alegre a coisa se rompeu, ela falou, olha o perigo das fake news. Você vê como eles manipulam esse negócio. Mas o que eu estava falando que não falei muito. É que começou com essa história. Tem hora que tem que interromper. No meu caso, às vezes eu me empolgo. Começou com essa história política, de estratégia, de um monte de coisa. Depois, agora, já estão falando que é o problema do clima, que a gente sabe aonde isso vai levar. Essa pauta vai entrar rasgando. Bonito, né? E a gente sabe muito bem o que né? Crédito de carbono, de novo, esse é o Kid Bengala verde. É isso. Né? Que vai chegar. Então, assim... aí, como é animal, pode ser o Kid Jumento. O cara... a história de bambu. Os caras sentem o cheiro do sangue, né? Quem quer ferrar... E a gente fica à mercê desses caras. Sim, mas e a imprensa inteira falando. O Estado totalitário ele tem um tripé. Ele funciona por meio de um tripé. O mais baixo escalão são os românticos. Que aí entra a imprensa, os seguidores, os sindicatos. A imprensa já não é muito. É romantismo puro. É romantismo puro. É romantismo puro. Aí você tem os administradores, são os positivistas. É a turma que administra. Agora, quem manda são sociopatas, bicho. Quem tá lá em cima são sociopatas, psicopatas. Você olha pra cara dos caras. Olha pra cúpula do PT e você fala assim... Não, olha pras decisões, não precisa nem olhar, né? Então você cria uma classe de positivistas que vão dar aquela aparência de que a coisa é científica, que a coisa é não sei o quê. E os românticos embarcam. Os românticos embarcam porque os caras acreditam, eles veem aquilo e falam, nossa, é assim, porque ele fala dos pobres, porque ele fala disso, porque não sei o quê, porque o povo vai voltar a sorrir, vai voltar a comer picanha. É uma gente que, cara, mas eu acho que tem muito cinismo nessa parte romântica. Mais ou menos, metade é pelo dinheiro. Metade é pelo dinheiro. Né? Mas tem muita gente ali que vai. Mas no fundo, cara, o Estado sabe como ele funciona? Se a Daniela Lima fosse pelo dinheiro, eu tava feliz. Cara, eu agora vou ser processado, mas eu acho que é puramente pelo dinheiro. Daniela Lima, não? Não teve um lance que ela fez umas perguntas pro Bolsonaro num Roda Viva, que ela recebeu as perguntas antes? Beleza. Cara, talvez seja, eu acho que... Também não quero ser processado, hein? Melhor... Eu acho que é um mix, cara, um mix de afetação. Primeiro, eu acho que eles gostam de receber aplausos na patota. Se tiver que mandar alguém matar, eles matam. Mas aí sim, desde que seja pagando bem, que mal tem. Então tá recebendo bem, a patota tá aplaudindo, toca o pau. O aplauso, eu acho que faz sentido. Também é um tripé. O aplauso da patota leva ao emprego na Globo News, que leva ao... Né? É uma coisa que leva a outra. E aí ganha bem, é um processo que se retroalimenta, né? Então você não sabe... Mas a pausa da patota e dinheiro. Que eu não sei o que é mais importante, mas eu acho que é por grana. Tô querendo defender minha tese, nem precisa, não é necessário. Mas é isso. Não, mas a ideia de que os caras, eles precisam ganhar dinheiro. A mentira romântica, como dizia o René Girard, para lembrar um outro amigo nosso lá, é um pouco isso, entendeu? O cara ele tem que se imbuir de algum ideal e o dinheiro o justifica. Não, eu tô ganhando dinheiro, então eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei o que eu tenho que falar. Então é importante para mim passar essa recado. O cara nem sabe que ele está fazendo isso mais pelo dinheiro. Ele já está auto-persuadido da sua importância. Ele fala, não, eu tô fazendo isso pela causa e tá auto-persuadido da sua importância. Então, por quê? Por quem está entrando dinheiro, ele está sendo reconhecido, exatamente, fica se alimentando. E aí você tem o que eu falei, toda corrente que leva a essa situação que a gente está, ela está intrincada. O problema é que com a internet também, a gente teve gente contra essa corrente, que começou a falar, tem um problema ali, tem um problema aqui. E eles enlouquecem, por isso essas fake news e não sei o quê. E a gente
tem essa possibilidade que é justamente o povo, o povo assim, não estou falando do povo, o cara chão de fábrica, estou falando nós também, o povo, as pessoas normais, e a elite numa distância completa enorme, só que eles têm, que aí é o que eu acho que a gente sempre encrenca, eles têm a tecnologia que hoje o rei não tinha. Eles têm tudo. O cara sabe tudo que eu faço. Não é só o Pix que eu faria pro Carlão, o Pix que eu vou fazer. Ele sabe a hora que eu saí de casa, ele sabe que horas eu tô aqui gravando, ele sabe o que eu tô falando, ele sabe o que eu tô pensando. E não precisa buscar muito. Com inteligência artificial hoje, ele vai, palavra-chave, o meu nome do lado, com certeza ele pega todos os programas, tudo que a gente falou, até o que a gente falou que não acredita mais, até o que a gente falou que foi bobagem mesmo, que passou batido. O cara vai conseguir ter tudo sobre todo mundo. Então a distância parece que vai aumentando. É isso que dá um certo desespero, né? Sim. É um ponto. A tecnologia fode bastante, com a burocracia, né? É um problema. Cada vez mais. Por isso que o domínio da tecnocracia é tão perigoso. Ele é tão perigoso. Entende? Agora, para mim, ele é perigoso por um lado, mas ele é pervertido também, porque é o meu ponto, que é o discurso da esquerda, que é sempre cínico, porque ele se aproveita de toda a crise do ser humano para aumentar o seu poder e continuar o seu projeto. Exato. Então, assim, ele é aquele cara que é cínico o suficiente para no enterro subir no palanque e falar que é um absurdo a morte. A morte é um absurdo. Exatamente. Nós precisamos fazer o Estado acabar com a morte. Nesse Brasil, enquanto tu tiver gente morrendo, sendo enterrada, nós não vamos parar. Aí realmente, minha mãe morreu, vou votar nesse cara. Pega problemas insolúveis e acredita que pode e oferece soluções mentirosas. Que o cara sabe que é insolúvel. O cara sabe que ele sabe. Mais dinheiro. E não resolve, mais dinheiro. E aí a sociedade cada vez... A solução para nós, eu acho, é o que a gente sempre fala aqui. É você crescer como pessoa, é você buscar algo maior, eu acho que é ser cristão, né? Mas se você for outra coisa, um dia você chega lá... O ponto principal é esse, é parar de querer achar solução, não vai ter, né? É isso. Se você começar fora, corrigir, mas solução em você. Corrigir a si mesmo. Deus, a solução nossa seria Deus. Eu não sou o pior para falar sobre isso, porque Deus está cada vez mais longe. Mas enfim... Mas se a gente se corrigisse, né, e fosse para esse caminho, talvez isso se espalhasse mais. O que é muito complicado, porque a sociedade cada vez mais já aconteceu, rebaixada. Cara, já aconteceu. Não estou dizendo... Eu acredito na graça. Não, aí é outra coisa. Né? O otimismo eterno, como é que o Luigi falou? Ele é um pessimista secular e um otimista milenar. É isso aí. Milenar. É isso mesmo. Então a gente vai ter que acostumar a entender o seguinte, a gente tem que fazer o nosso papel para melhorar o que está ao nosso alcance, mas sem achar que a gente vai melhorar. Sim. Por isso é o ponto. Primeiro se melhora, né? Aí quem sabe você solta alguma lasquinha de coisa boa. As pequenas coisas que você faz diferente já, não melhorei tanto assim desde que eu me converti. É difícil. Mas ainda a melhor é anterior. Eu acho que é melhor. Mas eu tô dizendo assim uma bobagem, assim. Carlão melhorou, entendeu? Uma maledicência. Sem chance. Meu padrinho, não fala isso, pelo amor de Deus. Eu dependo dele. Mas uma maledicência que você deixa de fazer, essas coisas aqueles pecadilhos, né, que você vai deixando de fazer, que às vezes nem você acha que vai fazer. Deixa de fazer? Não, você deixa de fazer não estou falando que sempre. Mas, cara, você já vê que o entorno melhora. Imagina milhares de pessoas fazendo a graça, cara, é um negócio... Pô, os cristãos ainda não eram cristãos. Quando saíram da Babilônia, os caras ficaram em cativeiro quanto tempo lá e acharam que não ia sair. Cristo veio logo depois e falou, cara, tamo aí. Tá aí, ó. Olha só, eu vejo que tem um movimento de fato que dá esperança, a gente falou várias vezes. Sim. O próprio questionamento hoje, mesmo em rede social, tão violento contra o Estado, contra tudo. A internet mesmo, é um fato que eles não estavam esperando. O ponto de mudança é o ponto desse... A principal arma que a gente tem é uma combinação da chacota com a graça. É a graça. É isso. A alguns Deus dá a graça, a nós dá a gracinha.
Cara. Pronto, pode encerrar. Pode encerrar, né, Cara, a chacota e a graça, pra aí. mim, vai virar o lema. É isso aí. Se eu tiver uma bandeira, vai ser chacotos gratios. Sei lá, Chacotos. Gracinhas grátis. Né? É isso, Não sei chacota com como é que graça. fala em latim, mas vai ser uma coisa assim. Tem que debochar desse cara mesmo. Só a favor de debochar. Então, e eu acho não, que tem tido debochar, um ponto debochar de poderosos eu acho que é saudável. Não, porra. Que é o que eles desde têm o bem, mundo. né? É o que eles têm mesmo. Todas as ações que eles tiveram contra a liberdade de expressão foi por causa de deboche, basicamente. Sim, desde que o mundo é mudo. Eu até estenderia, Luiz, uma coisa que eu acho que nessa nossa caminhada eu aprendi. Aqui conosco, né? Quer dar a mão? Oi, vamos dar a mão. Não. Nossa, que, caminhada. Puta, falta agora vir um É que eu sou crente. jingle. Mas assim. Papo de crente. Não, e de... Ou é de coach ou é de quem? Não, eu sou crente. Vai lá. Mas você não só debochar dos poderosos, é você debochar de todo mundo que se leva muito a sério. Isso, não, é, é Isso mesmo. Quando você Não, se leva de si muito a mesmo, sério, pô. não, porque eu sou, aí você começa a debochar de você mesmo. E de que você merda próprio, você é, isso, né? isso. Que papo bobo que é isso, Eu você. vou falar que se tem uma coisa, você falou que meu pai não melhorou, mas se tem uma coisa Não, que. melhorou, pô, brincadeira. Tô sacanagem. Que se tem uma coisa que eu aprendi desde criança, aliás, a Karen, minha esposa, foi num aniversário do meu tio lá em Santos, ficou encantada com aquilo, porque, a família, você também já foi nas marmotadas lá, do cara mais velho até o molequinho, todo mundo ri de si mesmo, dos outros, O deboche não se quase levar a sério. então, O deboche é quase o uma sobrenome, obrigação. exatamente. Então, assim, cara, debochar é aquela coisa, o mundo hoje só debocha do sagrado Exato. e o resto é tudo sagrado. E reverencia o que não é sagrado. profano, mundano. A única né? coisa que hoje eu já não faria deboche, mas quando eu era mais jovem Era o que a gente fazia. é sobre o sagrado, Cristo, sobre Deus e De essas vez em coisas. quando a gente ri Não, também ele disso, mas aí é uma algumas risada. gracinhas, Tem uma Você turma até aqui parece de que cristão Deus não ri, pô. Tem uma turma de cristão que acha que não, mas Cristo ri. Cristo ri. É óbvio. verdade. Tem uma... Não tô falando que a gente não pode. Porra, quantas piadas São Tomás de Aquino não escreveu aquele livro de piadas de São Tomás? Sim, as melhores de Santo Tomás. Pô, as melhores... Volume 1. As mais sujas de Santo Tomás. Pô. Ai, cara. Mas As mais pesadas, né? mais pesada. Muito bom. Mas a gente, óbvio que a gente Sim. faz piadinhas, mas nunca eu vou fazer uma piada hoje, na época, quando eu era jovem, eu poderia fazer, que vá fazer alguém que não acredita, por exemplo, ficar menos crente, ou coisas assim, você sabe o que eu quero dizer. Sim. Mas a gente ri direto da religião, do sim, nosso... sim. A gente brinca entre nós, o bullying cristão Isso, aqui, isso. porra, mais do que isso. E, cara, Isso. é isso. Então, pra acabar com o Estado, Deus. Deus. e risadas. Risadas. Não, Deus e risadas. risadas. Risadas depois. Gostosas gargalhadas. Altas gargalhadas. Muito bem. Muito bem. muito Resolvemos bem, o problema, então. Acabou. Mais uma vez, assunto encerrado. Esgotamos o assunto. Check. Pronto. Próximo. Esgotamos o assunto. Muito obrigado. Resolvemos o problema Valeu. do Brasil. A próxima é América Latina e depois mundo, né? Se a gente Via não for... Láctea, você acha? Uma boa? Não. Via Opa. Láctea, eu acho que é um pouco exagero, né? Acho que eu não vou estar meio vivo. Uberis. Meio Uberis. Então é isso. As árvores somos nós. Uber virou Uberis. Uber. Uberis. Você já tá pedindo Uber? Caraca, velho. Vai com calma. Mas eu queria agradecer a Tá, todos. tchau. Tô com Compartilhem. fome. Compartilhem, pede uma comida pra curtam, nós aí. comentem, xinguem. E se a gente não for censurado por esses 42 milhões aí, né? Que a gente bom. tá falando mal do Estado, eu não sei o que pode Não, acontecer. corta. Coloca no lugar bolinhas, bexiguinhas. Pronto. Então é isso aí. Um grande abraço e até o Escuta, próximo. o som ficou bom? Não. Agora? Não, Deixa eu foi. falar. Porque Até o então. próximo. Opa, desculpa. Desculpa, eu achei que você já tinha encerrado. Fala você então. Não, até o próximo. Reclamaram do som, hein? Alguém reclamou. Clientes.